Se você sentir dores de cabeça frequentes e enxaqueca, eu quero saber de hoje é para você, pode lhe ajudar. São inúmeras causas que provocam esse incômodo. Pode ser estresse, falta de água no dia a dia e, claro, né, a sua alimentação. Olha, a nutrição pode ser muito útil na prevenção e no tratamento das chamadas dores de cabeça. A nutricionista Bettina Moritz, internacional, está de volta Deu uma das volta férias. ao mundo. Bettina, bem-vindo mais uma vez. Muito E já obrigada. temos perguntas para você. Opa, ela passou por Portugal e deve estar acostumada com o sotaque. Míria, de São João Batista. Olá, eu sinto muitas dores de cabeça todos os dias e eu queria saber que alimentação eu devo consumir para diminuí-las ou para cortá-las. Miriam, uma das coisas que aumenta muito as dores de cabeça é o consumo excessivo de gorduras, o consumo de frituras, gorduras hidrogenadas, muitos corantes, alimentos industrializados. Você precisa fazer uma alimentação preferencialmente, comendo a cada 3 horas. Muitos indivíduos também sentem muitas dores de cabeça pelo fato de ficarem muitas horas sem se alimentar. Algum jejum prolongado pode potencializar essa enxaqueca ou desencadear, inclusive, dores de cabeça. Você deve comer de 3 em 3 horas, principalmente muitos vegetais, muito colorida a sua alimentação, vegetais crus, vegetais cozidos e também inserir frutas. Frutas fontes de vitamina C, alimentos fontes de vitamina C parecem diminuir aí o risco de enxaquecas. É um diagnóstico médico também ajuda, porque se isso é todo dia, tem que ver exatamente o que é, né, Bettina? É necessário fazer uma avaliação prévia, Elaine, para ver o que está desencadeando as dores de cabeça. São N motivos para desencadear. Ótimo. Depois da Míria, a gente vai para a pergunta do Sérgio de Garopaba. Eu tenho muitas crises de enxaqueca. Minha pergunta é, tem algum exame que possa identificar o alimento ou os alimentos que possivelmente podem gerar essas crises? Sérgio, uma das coisas que pode desencadear enxaquecas com muita frequência é um aumento da pressão arterial. Sempre importante consultar um médico e avaliar se você não está desenvolvendo, talvez, uma doença chamada hipertensão. Alguns alimentos podem ser desencadeadores das enxaquecas, sim. Um dos campeões é o chocolate. E algumas pessoas sentem muita enxaqueca com o consumo de alimentos ricos em glutamato monossódico. Evite os industrializados e olhe lá na composição, vendo se não tem esse glutamato monossódico adicionado aí no seu alimento. Uma terceira causa é o consumo de café. Alguns indivíduos sentem muita enxaqueca com consumo exagerado de café. É importante você observar, mas a retirada completa às vezes piora a enxaqueca, porque a cafeína ajuda. Então reduza, toma bem pouquinho café de manhã e diminua o café ao longo do dia, podendo consumir talvez um café descafeinado. Sou um privilegiado, adoro café, adoro chocolate e não tenho dor de cabeça. Isso é muito Ótimo. Que os anjos digam amém. Vamos lá, Camila de Palhoça. Em fase de amamentação, alguns remédios são restritos e muitas vezes o paracetamol não ajuda. Quais as formas mais naturais de tratar uma enxaqueca que não prejudiquem o bebê na amamentação? Camila, nos artigos científicos, o que a gente encontra mais elementos, né, para diminuir essas enxaquecas são principalmente a suplementação de magnésio. Magnésio, ele ajuda na diminuição das enxaquecas e ele está bem respaldado na literatura e você poderia utilizar o próprio magnésio durante o dia em substituição a essas medicações e não vai fazer mal para o bebê. Um outro suplemento nutricional, que é uma vitamina, se chama coenzima Q10, que você encontra inclusive em loja de produtos naturais e ela também, nos artigos científicos, diminui muito as enxaquecas e não vai fazer mal para o seu bebê, inclusive só vai fazer bem. Que coisa boa. Daqui a pouco você volta mais com a gente. Até mais. Obrigada por enquanto, Bê. Agora pausa nas notícias para falar do Quero Saber. Hoje, Bettina conosco para trazer esclarecimento de dúvidas sobre enxaqueca e já temos perguntas aqui no nosso telão, Mário Mota. Vamos lá. Opa, comecei a ter dor de cabeça que não vem. Veio. Juliane de Antônio Carlos, eu sofro com enxaqueca e acredito que um dos principais gatilhos, no meu caso, seja o estresse. Eu gostaria de saber se existe algum chá, um alimento que eu possa consumir diariamente para prevenir as crises de enxaqueca. Pode ser o estresse, para começo de conversa? A Juliana está certa, pode ser o estresse. É um dos grandes causadores, Mário. O estresse é uma das grandes causas das enxaquecas e é importante você controlar esse estresse. Vários chás podem te ajudar, sim. Chá de camomila, erva doce, melissa, são chás, chá de passiflora também da folha do maracujá. São chás com efeito que diminuem os processos de estresse, um leve efeito calmante, podem ser tomados também antes de dormir. Muitas vezes o estresse leva a uma privação de sono e a privação de sono é uma grande causa de enxaqueca.
Depois da Juliane, a pergunta vem da Lisa, de São José. Eu tenho 40 anos e dores de cabeça diárias. Eu sou hipertensa, tomo medicamentos diários. Além disso, dependendo do alimento que eu como, o meu fígado rejeita. Minhas dores de cabeça são mais fortes que o normal. Quais alimentos eu devo fugir? Lisa, muitos pacientes que são hipertensos, muitas vezes, com esse seu relato, também está associado a uma esteatose hepática, um acúmulozinho aí de gordura no fígado. E aí o consumo excessivo de gordura pode realmente fazer mal para o fígado, o seu fígado vai reclamar, dá um certo enjoo e pode desencadear uma dorzinha de cabeça. Cuidado no consumo de alimentos gordurosos. Primeiro, tente consumir alimentos derivados lácteos somente muito magros, queijo branco, iogurte também só desnatado, leite somente desnatado, evite o consumo de todas as frituras, evite o consumo de gordura em geral. Excesso de gordura vai lhe fazer mal e pode desencadear enxaqueca. Ainda por ser hipertensa, muitas vezes, medicamentos, eles são com efeito diurético e podem desencadear uma enxaquecazinha aí por uma desidratação. Observe se você não está desidratada. Consuma água de coco e água durante o dia, dentro da normalidade. O ideal é para todo mundo em torno de 6 a 8 copos por dia. Você volta ainda hoje, por favor, ao Jornal do Almoço. Obrigado, Betina. Vamos lá, dores de cabeça e enxaqueca podem ter inúmeras causas, desde o estresse, por exemplo, privação de sono, baixo consumo de água e também má alimentação. Será que esse é o seu caso? É possível diminuir a intensidade e a frequência desses episódios ao adequar a sua dieta? Vamos ver com a Betina, que está recebendo mais perguntas de você aí de casa para cá. Ione de São José, eu gostaria de saber se chocolate e café desencadeiam crises de enxaqueca. Ione, é verdade, o chocolate, infelizmente, é um dos campeões. Rico em teobromina, é uma das substâncias que pode desencadear aí uma crise de enxaqueca. E algumas pessoas podem ter enxaqueca com café. Agora, é importante ressaltar, muitas vezes o café, a cafeína ajuda na diminuição das enxaquecas. Então, se você retirar completamente o café, pode ainda piorar um pouco essa enxaqueca até que você se adapte. Então, é interessante você deixe um pouquinho de café com cafeína de manhã e retire o café ao longo do dia e observe se essa seria a causa. Mais uma, depois da Ione, o Rogers, de Florianópolis. O leite causa enxaqueca? Rogers, os alimentos fermentados do leite podem causar muita enxaqueca, principalmente aí os queijos. Os queijos vão produzir um aminoácido no seu cérebro chamado tiramina e essa tiramina pode desencadear um processo de enxaqueca. Agora, se você for intolerante à lactose e consumir lactose em grande quantidade, também pode ter enxaqueca por isso. Depois do Rogers, a pergunta vem da Elis, de Capivari de Baixo. Eu tenho enxaqueca de ficar 3 dias direto com dor. Já fiz tratamento com remédio controlado, mas parei por conta própria para não ficar dependente dele. Como eu posso controlar essas crises o mais natural possível? Elis, uma das grandes causas de enxaqueca é ainda também alimentos alergênicos. Você pode ter alguma alergenicidade ou alguma intolerância a algum alimento. Indivíduos que são celíacos, por exemplo, que não podem comer glúten ou intolerantes ao glúten, quando consomem, desencadeiam enxaqueca. E também quando você tem alergias, como alimentos muito comuns que causam enxaqueca, a própria banana. Banana é uma das grandes causas de enxaqueca em uma parcela da população. Importante tentar identificar que alimento está causando essa enxaqueca em você e ter uma alimentação o mais natural possível e não se esqueça de se hidratar muito bem, de 6 a 8 copos de água por dia. Daqui a pouco retornamos Muito contigo. bem, até já. Obrigada, Bê. Vamos em frente. Será que é hoje que você consegue uma boa dica para pelo menos diminuir a intensidade da sua dor de cabeça? Esse é o assunto do nosso Quero Saber de hoje aqui com a Betina. Vamos para o telão, Mário Mota? Vamos para o telão. Nila, de Florianópolis, eu tenho muita dor de cabeça assim que acordo. Pode ser porque não me alimento antes de dormir? Nila, pode ser. Uma grande causa de dor de cabeça ou enxaqueca pela manhã é hipoglicemia noturna. Importante você adicionar talvez aí 1 ou até 2 ovos antes de dormir. Vai diminuir o risco dessas suas enxaquecas aí ao acordar. Depois da Nila, a pergunta vem do José, de Florianópolis. Eu sinto dor de cabeça frequentemente. Quando abuso na comida, acompanhada de cerveja, a dor no estômago vem junto com a dor de cabeça. É a comida ou pode ser a bebida? José,
O excesso de comida, o excesso de calorias aumenta a produção de glutamato no seu cérebro. Isso aumenta o desencadeamento de crise de enxaqueca. A bebida alcoólica é um grande causador de enxaqueca. E juntando com tudo isso e com a sua dor a dor de estômago, é possível que você esteja com gastrite. Vamos fazer o seguinte, corta a bebida alcoólica por 30 dias. Comece a comer menos e de forma mais saudável. E comece o seu dia com um copo de suco com uma folha de couve, suco de meio limão, uma maçã e 200 ml de água bem fresquinha. Manda tudo para dentro que vai melhorar um pouquinho aí seu estômago. E tira a azeitona da empadinha também, viu? Isso, eu pensei nisso também. Zenilda de Biguaçu, eu tenho dor de cabeça quando eu não tomo café. Será que é falta de cafeína? É possível? Sim, é possível. Você está realmente dependente de cafeína. Toma lá o seu cafezinho de manhã, isso vai evitar as suas dores de cabeça. Eu tirei e deu certo, bem bom. Eu repus, quero dizer. A Ellen de Biguaçu pergunta, eu não consumo nenhum tipo de legume e vegetal porque realmente eu não gosto. Que tipo de alimento eu posso incluir no meu cardápio para suprir a necessidade desses alimentos? Eu tenho muita dor de cabeça e acho que isso influencia. Ellen, você está completamente certa. A falta desses alimentos influenciam diretamente, sim, nas suas dores de cabeça. A única coisa que eu vou ter que te decepcionar, não existe nada que substitua o consumo de legumes e vegetais. É muito importante que você se alimente de forma adequada. O paladar é totalmente adaptável. Será que você já tentou de todas as formas? Corta lá bem miudinho, coloca tudo na mesma garfada e manda para dentro. Vou ficar orgulhosa de você. Bettine, a gente feliz porque você voltou. Na semana que vem te encontramos por aqui, né? Com certeza. Sem viagens de volta ao mundo. Obrigada. Até Boa mais. semana para ti. Tchau, Bettina.